Quarentena dia... não sei, eu parei de contar, gente, mas eu já tô há quase 8 meses aqui em São Paulo em distanciamento social e home office, muito vagamente flexibilizando alguns contatos físicos. Mas o que eu queria dizer para vocês é que esse programa, ele tem a ver com resistência e com memória, e ele tá sendo gravado aqui, diretamente do guarda-roupas da minha mãe. Tá ouvindo esse barulho? Refogado. Olá a todos e todas, olá a todos, eu sou a Natália Trivelloni e esse é mais um Comida de Resistência, gravado diretamente, exatamente da forma como você ouviu, aqui do guarda-roupa da minha mãe. Agora é a vez da Nath. Eu vou soltar a minha voz. Bom, gente, como eu falei pra vocês, eu já tô há 8 meses em home office. Eu trabalho numa instituição cultural com educação e agora, nesse início de outubro, a gente começou a ter uma flexibilização presencial desses espaços de cultura, inclusive o qual eu trabalho, mas por enquanto eu continuo aqui. Isso não significa que eu não esteja trabalhando, pelo contrário, tenho com muitas pessoas produzido conteúdos virtuais, né, para meios virtuais, vídeos, desenvolvendo projetos e tudo mais. E eu tô gravando aqui diretamente do guarda-roupas da minha mãe, porque hoje é um dia de gravação e tá tendo uma obra na rua da minha casa. E aí eu não tinha um ambiente que fosse confortável o suficiente e que desse conta de uma gravação, né, honrosa e respeitosa com as pessoas que vão assistir no meu trabalho. E uma amiga sugeriu dentro do guarda-roupa. Olha que maravilha. Tem uma acústica boa, é um espaço que a gente consegue estar mais dentro, é um espaço de memórias, né? No guarda-roupa a gente guarda roupa, a gente guarda aquela caixa com os bilhetinhos, é um espaço muito particular. E eu desenvolvi esse projeto hoje cedo e fui dar uma caminhada agora e durante essa caminhada eu pensei em uma coisa que eu falo bastante nele, é um projeto que fala sobre memórias e eu falo como a memória ela está em movimento o tempo todo. E eu falei, eu preciso voltar agora e gravar esse programa de comidas de resistência dentro daquele guarda-roupa, porque eu posso não lembrar exatamente que dia em que eu estou quarentenada aqui em casa, mas algumas coisas vão ser inesquecíveis nesse momento, e gravar programas e trabalhar dentro de um guarda-roupa é um deles. Eu pensei o comida de resistência a partir do pão. A gente tem falado tanto dele, a gente tem falado tanto do pão nessa quarentena, talvez tenha sido a receita que mais fez sucesso, né? Porque a gente já falou em outros programas, quando a gente pensa em alimento, é um signo muito forte de se alimentar, o pão, né? Então a gente já falou sobre a questão social, a gente já falou sobre a partilha do pão, e eu vou trazer o pão como memória. E para me ajudar a trazer o pão como memória, eu sempre escolho, né, um pensador, alguém que me inspire na fazedura desses programas, e eu queria trazer um cara com quem eu tenho uma memória e com quem é capaz de, através do seu olhar do mundo, suscitar em mim tantas outras e construir comigo muitas também, que é o Gandhi Priorsky. Antes de falar do Gandhi, eu queria dizer que esse programa de hoje, que traz o pão ainda como elemento central, não só ele, mas os bolos, os doces da vovó, tem a ver com uma aluna minha, a Carol Varani. Ela faz parte do coletivo Menelão de Teatro e durante essa pandemia, para quem não está, né, focado aqui na situação do Brasil, que está bem negligente, que tem um genocida fascista no poder, as artes estão sendo bastante atacadas, né? É um desmonte, é um projeto de desmonte da educação, é um projeto de desmonte do meio ambiente e também da cultura como um todo, o governo Bolsonaro. Então, muito antes da gente se encontrar nessa situação de pandemia, ele já vinha exercendo esse papel fundamental em tentar calar as artes. E com a pandemia, muitos desses artistas tiveram que se adaptar ao meio virtual, né, fazendo suas lives, suas apresentações e também recorrer a outros meios de sobrevivência, que foi o caso da Carol. A Carol fez a Dona Berê, é uma caravan que ela tem que entrega pelo ABC Paulista algumas receitas. E aí, quando eu descobri que a Carol tava com a Dona Berê, primeiro que eu achei a ideia sensacional, essa coisa do carro antigo, e ela sempre fala que não é uma comida gourmet, é uma comida ancestral. E aí eu acabei comprando
comendo um pão da Carol, umas goiabinhas, que eu acho que é o que eu mais gosto que ela faz, essas goiabinhas, um bolo bem gostoso. E quando eu abri o pacote, tinha um bilhete. E o bilhete era o seguinte: Nath, eu sei que você gosta de ouvir histórias, principalmente as de amor. Hoje, você leva para sua casa um pouco da história das minhas ancestrais, minhas e do Paulo. O fitilho da embalagem, a receita, os utensílios usados no preparo, tudo envolve amor e afeto, desde aqueles e aquelas que vieram antes de nós. Espero que as nossas gostosuras sejam boas companhias ao café que você tanto ama e a você nesses dias tão pesados. Que você fique com o coração leve e quentinho. Obrigada por escolher a Dona Berê para alimentar o seu corpo e a sua alma. Um beijo, se cuida. Carol, 15 de agosto de 2020. Me emociona porque para mim a comida é algo de memória muito forte, muito ancestral. E a escolha da Carol não foram por receitas fáceis, receitas que tivessem um público-alvo específico, são as receitas dos ancestrais dela e dos ancestrais do Paulo, que é o companheiro dela. Tem toda uma história por trás dessa caravan que entrega essas gostosuras, que entrega esses bolos, esses pães. E quando eu recebi esse bilhete, eu fiquei extremamente emocionada e eu falei, isso é resistir, a gente resistir pela memória. A gente vive num país, nesse momento, no Brasil, que é um projeto a gente não ter memória. É muito focado você não construir certas memórias. Certas coisas são ditas tantas, mas tantas vezes que elas passam a fazer sentido e verdade para muitas pessoas. Elas acabam entrando naquele universo que a gente chama de estrutural. A partir do momento que isso acontece, muitas vezes é dado como certo, né? Como é assim porque Deus quer, é assim porque é assim que se vive, é assim porque é assim que a gente se organiza em sociedade, é assim que a gente organiza as nossas memórias, é assim que a gente coloca estátuas de bandeirantes, que a gente coloca estátuas de colonizadores nos lugares das resistências. É assim que a gente faz a memória de um país. É assim que a gente conta uma história de país. Lembra um pouco da Chimamanda, para você que não conhece, tem um TEDx dela maravilhoso falando sobre o problema da história única, quando ela é contada só por um viés. Então, é muito atrativo e muito simbólico um país que escolhe contar certas memórias e apaga tantas outras. A gente tem vivido isso no Brasil durante toda a história, desde o momento em que ele foi colonizado e não descoberto, porque ele já existia, mas durante a construção da nossa história, né? É nos ensinado nas salas de aula esse tipo de coisa, não ter memória. Mas a memória, como eu falei para vocês e como eu tenho trabalhado nesse projeto, ela é movimento. Ela nunca fica parada. E por ser movimento e por não ser estática e por passar de geração para geração, ela nos ensina a resistir. As memórias, elas estão aí e elas são passadas por gerações, elas são passadas pela oralidade, pelas histórias que nos contam. Elas não são passadas de receitas e através dessas receitas elas fazem com que a gente consiga continuar sendo artista, mas também fazedor de memórias de outras pessoas, como a Carol e o Paulo fizeram as minhas memórias nesse bilhete que eu guardei e que faz parte de um mural que eu tô montando sobre todos os bilhetes que eu recebi durante essa quarentena, bilhetes de afetos. Eu adoro receber carta, adoro receber bilhetes e eu tô juntando todos eles e durante um bom tempo eu tenho colado na minha parede para matar saudades das pessoas que estão distantes. É sobre essa memória, é sobre o poder de lembrar. Que memória a gente está construindo nesse momento? Que memória a gente tem disso, né? E aí eu chamo o Gandhi Priorsky. A primeira memória que eu tenho do Gandhi Priorsky, em contato com ele, claro que primeiramente foram pelos livros, algumas palestras, mas também tem a ver com cheiro, com gosto. O Gandhi, ele foi dar um treinamento para mim no meu trabalho, para mim e para os meus colegas, e um pouco antes de começar, nós dois fomos tentar usar a cafeteira chique, elétrica, que tinha lá. E a gente ficou um bom tempo tentando saber como é que ela funcionava. E eu tava meio que... O Gandhi tem esse poder de acessar as minhas memórias, de acessar a minha Natália criança, né? De uma forma com aquilo que ele fala, da visão dele do mundo. E eu já tava super emocionada e de repente eu tava dividindo como descobrir fazer funcionar uma cafeteira com o Gandhi. E eu lembro que ele conseguiu fazer, me entregou um café e eu falei pra ele, eu fico
emocionada porque eu adoro quem me faça café. Aí eu dei uma parada porque eu falei, gente, eu acabei de chavecar o Gandhi Piorsky, com todo respeito, Gandhi. Mas saiu assim, né? E olha só que não foi só um chaveco barato, porque ele tá fazendo parte desse programa aqui hoje e essa é a memória que eu tenho fisicamente nossa. Mas aí eu trago o Gandhi de novo. Ele tem um trabalho sobre natureza, sobre infância, sobre o olhar das crianças, sobre um olhar do mundo muito bonito. E durante essa pandemia, eu trabalho com adolescentes, eu já falei várias vezes com vocês, com jovens e adolescentes, mas eu também trabalho com criança. E nessa pandemia, eu agora tô num segundo curso dele, mas eu finalizei um outro que falava sobre a criança e os 5 sentidos. Como a memória permeia esses nossos 5 sentidos e como ela é fundamental pra gente desenvolver quem a gente é, pra gente lembrar quem a gente é e pra gente construir quem a gente vai sendo e pra gente estar nesse mundo. Quando eu fiz esse primeiro curso do Gandhi, pra mim me tocou muito. Tinha momentos que eu precisava, é um curso distancial online, tiveram momentos que eu tive que parar porque acessou a minha infância, a minha menina de um tal modo que me emociona como me emociona até agora. Acessava as minhas lembranças das coisas que eu ouvia, acessava as minhas memórias das coisas que eu vivi, das saudades que eu tinha, dos cheiros, dos gostos da minha infância, do que eu trago ainda dessa menina dentro de mim. E eu lembro que o Gandhi começava a falar sobre a visão, né, como a gente é limitado por ela nessa nossa sociedade, como a gente é guiado por ela, e a partir do momento em que a gente entende que os outros sentidos, eles são tão importantes quanto pra gente enxergar e vivenciar esse mundo, a gente vive nesse mundo por completo. Então, ele traz essa memória de testemunho ocular num primeiro momento, depois ele vai falando sobre a memória do paladar, que é isso que a gente falou, sobre a memória do paladar, sobre a cozinha como fazedora de memórias, a cozinha como transformadora de memórias. Tá aí, a gente sempre fala disso, né? Como a cozinha é potente para nos ensinar ciclos, para nos ensinar que a alquimia de mistura de alguns ingredientes é capaz de transformar numa única coisa, mas que é composta de muitas memórias e de pequenas histórias. Fala sobre o paladar, sobre a gente digerir as coisas, provar, sentir na língua no primeiro momento, ter esse processo da gente digerir isso que a gente está vivendo, deixar aí, nutrir o nosso corpo. De que memórias a gente está nutrindo o nosso corpo, né? De que memórias a gente está nutrindo a nossa mente? Do que a gente está se nutrindo? Depois ele passava pela audição, que para mim me pegou num tanto, sobre o nosso ouvido e a nossa visão noturna, sobre tudo que a gente ouve. O que a gente ouviu? O que a gente está ouvindo? Para quem que a gente está falando? O que essas outras pessoas que estão nos ouvindo vão ter de memórias das nossas palavras? O que a gente teve de memórias daquele tempo e o que a gente vai ter de memória agora com isso? O que essa carta que a Carol me escreveu e que vocês ouviram, porque eu compartilhei com vocês, o que isso provocou em vocês? O que esse podcast, o que são essas palavras? Que memórias a gente vai construir junto a partir do que o Gandhi me ensina, do que eu tô vivenciando e do que vocês estão ouvindo? Memória passa pelo corpo, a nossa ancestralidade, a gente já falou isso no último programa, as nossas pintas, as nossas marcas, o sorriso que a gente herda, é tato, memória é tato. A gente ouve uma determinada música, às vezes arrepia, traz uma memória pra gente, né? Arrepia, é coisa de pele. A gente toca o quente, traz pra gente uma memória de conforto. A gente toca o frio, traz pra gente uma memória talvez de desconforto, talvez de bálsamo. É o toque, né? A gente vai passando por tudo isso. Os cheiros, a gente ensina as crianças desde... Tem uma coisa que o Gandhi fala que eu acho muito maravilhoso, que é sobre o fétido, né? A gente tem mania, a gente tem uma memória olfativa de lembrar o cheiro do café que eu bebi com o Gandhi, o cheiro do bolo da minha avó, que a Carol assa. Esses cheiros, a gente lida com um conforto que existe, um conforto de memória pra gente com os cheiros que são agradáveis, mas a gente esquece da importância daquilo que é fétido, porque o fétido mostra pra gente um ciclo daquilo que morre, um ciclo daquilo que apodrece, mas ao mesmo tempo que morreu, apodreceu e que talvez não seja bonito, é adubo. O que esses cheiros mostram pra gente? Os cheiros como divisores sociais, os cheiros como memórias, os cheiros como os lugares
lugares, como as transformações de lugares, como as transformações de um tempo. E aí eu queria trazer essa memória em movimento, em sentidos, em ancestralidades pra gente. Que memórias a gente vai ter desse tempo? Que feituras a gente vai ter desse tempo? Que silêncios a gente vai ter desse tempo? Quão agradável é eu fazer como uma criança entra num guarda-roupa para se esconder e eu entro nesse guarda-roupa para ter ambiente favorável para nossa conversa. São essas memórias que a gente constitui, são essas memórias em movimento, são memórias que a gente não deve perder. E é na memória que a gente resiste. É quando a gente consegue trazer à tona histórias que ainda não foram contadas. É quando a gente abre os nossos ouvidos, que são as nossas visões mais preciosas, mais noturnas, mais íntimas, para ouvir histórias, para dar escuta para as pessoas que muitas vezes não têm voz. É quando a gente come uma comida ancestral e ela nos aquece em afeto, em cuidado, em resistência, em sobrevivência. Que memórias são desses tempos? Eu devo dizer para vocês que num primeiro momento eu fiquei muito brava de ter que achar condições para conseguir trabalhar. Mas aí eu penso que se não fosse aquela obra que está acontecendo ali fora, na rua de frente pro quarto onde eu costumo trabalhar, eu talvez não teria hoje tão completo esse episódio que eu quero trazer para vocês. Talvez eu não teria esse link bonito da gente lembrar que memória como movimento, a gente constrói ela o tempo todo. Tem coisas em que a gente não tem acesso, coisas em que a gente não tem controle, e 2020 tem mostrado muito isso pra gente, sobre os ciclos e como a gente não é passível de controlar tudo e todas as situações da nossa vida. Mas tem coisas, tem caminhos que a gente escolhe que eles podem ser memórias de resistência, memórias de afeto, memórias de se estar junto, memórias de se estar presente. É isso. É a Dona Berê artesanal, é o Gandhi Piorsky me ajudando a construir memórias infindáveis e é essa escuta de vocês. Eu espero que esse programa que está sendo gravado de dentro de um guarda-roupas, ele seja tão reflexivo a ponto de vocês sorrirem e lembrarem de memórias bonitas que vocês já foram capazes de construir agora. Escolher outras tantas memórias que a gente é capaz de fazer e de contar, de se estar presente e resistindo. Muito obrigada. Olá, ouvintes do Refogado Podcast. Conheça nosso site refogadopodcast.com e deixe seu comentário no post do episódio. Ou ainda, envie seu e-mail para contato@refogado.com. Siga também o Caio no Instagram, o Caio San, e no Twitter, o Caio San, tudo junto. E é claro, apoie o Refogado Podcast conhecendo as metas e os sorteios que serão feitos entre os padrinhos no padrinho.com.br/refogado. Curta e compartilhe nas redes, mande seu recado e apoie o projeto do Refogado Podcast. Este podcast faz parte do portal Desaprender. Visite www.desaprender.com.br e conheça outros projetos.